Eu sou o professor e historiador Márcio Roberto de Oliveira e esse é o canal Contos de Clima. E eu estou te convidando a participar de uma grande série que é o estudo da história. Mas, antes de começarmos a falar sobre o assunto, você precisa aprender alguns conceitos que você vai precisar para poder acompanhar e entender até o final. Não quero que você fique perdido nessa grande e ótima viagem. Vamos lá? Então, por que estudar história? Ah, professor, mas história, você fala coisa do passado, coisa que não ajuda, que não me chama atenção. Primeiro vamos lembrar bem que quem vive de passado é museu, nem historiador vive do passado. Ele estuda o passado, mas não vive. E história não estuda só o passado, mas também o presente, para até poder prever o que pode vir a acontecer no futuro. História serve para muitas coisas. Se você quer entender, quer fazer um país melhor, como é que você pode entender a história do Brasil para ajudar o Brasil a ser melhor se não conhece essa história? Você precisa conhecer as coisas que aconteceram para poder refletir sobre elas e poder fazer sua parte para ter um futuro melhor. Mas história não serve só para isso. Também serve para você saber se posicionar. Mesmo que você não vai fazer nada, mas para poder falar sobre qualquer assunto, você tem que conhecer a história. Na verdade, tudo tem história. Quem conhece história também não pode ser enganado pelos colegas. Porque quando alguém vem te contar alguma mentira, tentar te contar uma história falsa, você conhece os fatos, sabe se posicionar, se defender e argumentar e dizer, olha, não é assim. História serve para você conhecer a si mesmo, para você poder se tornar uma pessoa melhor. Afinal, para você poder resolver esses problemas, responder as perguntas que você acha que não tem respostas, você precisa da história. Mas se você achar que para nada disso história serve, ainda assim lembre-se, você estuda e precisa do conhecimento, pelo menos para passar de ano. E algum dia você vai precisar desse conhecimento. É aí que você vai agradecer por ter aprendido história, ou vai lamentar por não ter aprendido. Então, o que estuda a história? A história, como nós falamos antes, estuda o passado para podermos refletir sobre o presente e talvez projetarmos o futuro. Então a história estuda o tempo, professor? Não. O tempo que estuda é a meteorologia, para dizer se vai dar sol, se vai dar chuva. Piadas à parte, história estuda o ser humano no tempo e no espaço. Isso é muito importante lembrarmos, afinal nós temos uma ideia, uma vida, uma ideia, uma geografia, uma cultura totalmente diferente de quem vive na China, de quem vive no Japão. E nós vivemos num tempo totalmente diferente de quem viveu em 1950, de quem viveu um século atrás, ou de quando os portugueses chegaram no Brasil. É muito importante entender isso. História é a ciência que estuda a vida humana no tempo e no espaço. Então, o que é história e o que não é história? Alguns conhecimentos se confundem com a história, mas não são exatamente história. Até fazem parte dela, mas não são o que nós poderíamos chamar de história. Por exemplo, quando você tem um acontecimento real, mas que as pessoas não conseguem entender, é comum elas elaborarem uma certa explicação histórica, entre aspas, mitológica, um mito ou uma lenda, para explicar este acontecimento. Os gregos, por exemplo, não sabiam explicar como o raio caía na Terra, não sabiam explicar os fenômenos que aconteciam no oceano. Então, como eles explicaram? Através dos seus deuses. Zeus comanda os céus, quando ele fica bravo, joga seus raios na Terra. Poseidon comanda as águas. Para onde vão as almas quando morrem? Vão para o submundo de Hades. E cada religião tem seus próprios mitos ou lendas para explicar essas coisas que não entendem. Do mesmo jeito, uma pessoa conta a sua história, as suas memórias e deixa registrada a sua história de vida.
ela faz parte da história, é estudada pela história, mas não é exatamente a história em si. É apenas uma parte dela, a história da vida de uma pessoa, importante como a história da vida de qualquer outra pessoa. A história que nós estudamos na escola não é nem o mito e nem a memória, mas estuda os mitos e lendas, estuda as memórias ou histórias de vidas, e estuda outras histórias, estuda os documentos, a história que os historiadores estudam, que pesquisa, que se ensina, que se aprende. E ela tem todo um método para isso, uma metodologia científica, por isso ela é concebida como uma ciência. Então a história de uma pessoa, a memória dela, a história que ela conta, que nós vemos escritas em cartas, em documentos, é o que nós chamamos de história individual, de um indivíduo, de uma pessoa, como o próprio nome dela já diz, mas ela é apenas uma história de uma pessoa. E por isso não tem importância? Claro que tem. O que seria de um general que ganhou uma guerra sem o soldado que ajudou a fazer toda a batalha? O que seria de uma empresa sem cada empregado que trabalha nela? Então nós temos várias pequenas histórias individuais de cada pessoa. Pense na sua cidade, a história de cada contribuinte que paga o seu imposto, a história de cada trabalhador que está ali, de cada pessoa que ajuda a fazer as obras da prefeitura. Sem todas essas pessoas, o prefeito não poderia administrar e cuidar e fazer a cidade evoluir. Então, cada uma dessas histórias individuais juntas formam o que nós chamamos de história coletiva, do grupo. E essas histórias muitas vezes só é lembrado o líder desse grupo, que chama-se de história oficial, que está lá nos documentos, nos monumentos, nas praças, nos hinos. Mas também tem a história não oficial. Normalmente as histórias individuais tão importante quanto a coletiva, tão importante quanto a oficial. Fontes históricas. Como o próprio nome já diz, fonte é um lugar de onde vem algo, de onde se retira algo. E se nós estamos falando de uma fonte histórica, então é tudo aquilo de onde eu posso retirar história, de onde eu posso pesquisar para retirar conhecimentos e informações históricas, para poder escrever, para poder pesquisar, para poder ensinar sobre história. As fontes históricas se dividem em dois tipos: as materiais, que é tudo aquilo que eu posso tocar, um livro, um filme, uma carta, e as imateriais, que são coisas que eu não posso tocar. Como assim? Como tem coisa que não posso tocar e transmitir história? Você pode pegar a sua memória, pega lá na mão aí pra mim. Não dá, né? Mas a sua memória te faz relembrar sobre o passado, ela transmite história, ela é uma fonte histórica imaterial. Uma festa que você vai, qualquer tipo de festa aí, uma tradição da qual você faz parte, o cheiro da comida da vovó, o cheiro, o som da música que você ouviu há muito tempo atrás e que traz essas lembranças que você rememora, todas essas são fontes imateriais. Nessa nossa aula de hoje, nós vimos algumas coisas necessárias para você aprender história. Porém, não são todas. Ainda tem mais surpresas para você na nossa próxima aula. Fique ligado!